Você já se perguntou por que repete o mesmo tipo de relação, mesmo jurando, todas as vezes, que dessa vez seria diferente? Porque algumas mulheres se agarram até doer, porque outras fogem no primeiro sinal de intimidade real. E porque há mulheres que fazem as duas coisas ao mesmo tempo, que se agarram e fogem, quase na mesma respiração. A resposta para isso tem um nome e foi descoberta há mais de 70 anos por um psiquiatra que mudou para sempre a forma como entendemos o amor. Hoje, começamos uma nova fase desse podcast. Já conhecemos as sete deusas, as imagens arquetípicas que governam a psique feminina. A partir de hoje, vamos uni-las a algo ainda mais profundo, a forma como aprendemos, muito antes de sabermos falar, o que esperar do amor. Eu me chamo Diana Stern, sou especialista em comportamento feminino e fundadora do Instituto Libertário. Seja muito bem-vinda ao podcast Como uma Deusa, o seu podcast de psicologia profunda do feminino. O que é a teoria do apego? Nos anos 50, o psiquiatra britânico John Bowlby fez uma observação muito simples, mas revolucionária. Ele reparou que bebês que eram separados dos seus cuidadores principais, mesmo por curto períodos, reagiam de formas muito específicas e previsíveis. E que essas reações não desapareciam com o tempo. Elas ficavam gravadas como um modelo interno de como o amor funciona. Bowlby chamou isso de teoria do apego. E a ideia central é a seguinte: a forma como fomos cuidados nos primeiros anos de vida, se de forma consistente, previsível e responsiva, ou de forma imprevisível, ausente ou assustadora, cria um mapa interno, um conjunto de expectativas inconscientes sobre o que vai acontecer quando precisarmos de alguém. E esse mapa, formado antes de termos qualquer memória consciente dele, continua a operar na vida adulta, nas nossas relações amorosas, nas nossas amizades, até na forma como nos relacionamos com o trabalho e com nós mesmas. Existem quatro estilos principais de apego. O primeiro deles é o apego seguro. Nesse apego, a criança aprendeu, através de experiências repetidas, que pode confiar, que quando chora, alguém vem, que quando precisa, é respondida. Não sempre perfeitamente, mas o suficiente. Essa criança não se torna uma adulta que consegue estar próxima de alguém sem se perder nessa proximidade. E consegue estar sozinha sem sentir que está sendo abandonada. Já no apego ansioso, o cuidado foi inconsistente. Às vezes presente e caloroso, às vezes ausente ou distraído, sem que a criança conseguisse prever qual deles seria. E o que esta criança aprendeu foi a hipervigiar, ou seja, se tornar hipervigilante, a ficar atenta a cada sinal, a cada mudança no tom de voz, a cada pista de que o amor podia estar desaparecendo. Essa criança tornou-se a mulher que precisa de confirmação constante, que sente a ausência de resposta como uma ameaça ao vínculo, mesmo quando racionalmente sabe que não há nenhum motivo para isso. O outro apego é o evitativo. Nele, o cuidado até existiu, mas era distante, talvez apenas funcional, talvez até presente fisicamente, mas emocionalmente contido. A criança aprendeu muito cedo que expressar necessidade não trazia conforto, trazia, na melhor das hipóteses, indiferença. Então, ela desligou a própria necessidade como estratégia de sobrevivência. Essa criança tornou-se a mulher que sente a intimidade como uma ameaça à sua própria autonomia, que se sente sufocada quando alguém se aproxima demais. E por último, nós temos o apego desorganizado. Esse é o mais complexo dos quatro e talvez o mais doloroso. Aqui, a mesma figura que deveria ser fonte de conforto também era, por muitas vezes, fonte de medo. Um cuidador imprevisível, talvez assustador em alguns momentos,
e amorosos em outros. E a criança fica presa num paradoxo impossível de ser resolvido. Precisa de se aproximar da mesma pessoa de quem precisa se afastar. Essa criança torna-se a mulher que, ao mesmo tempo que quer fusão, também teme essa mesma fusão. Que se aproxima e depois foge. Que ama intensamente e depois se sabota. E aqui está a ponte que nos interessa hoje. A razão pela qual estou trazendo isso para o Como uma Deusa é: cada uma das 7 deuses que já conhecemos expressa com uma precisão impressionante um desses padrões de apego. Se você ainda não sabe qual é a sua deusa predominante, temos o quiz gratuito no site do Instituto Libertário. São 7 perguntas e o resultado chega diretamente no seu e-mail. O link está na descrição. E agora, vamos entender o mapa das deusas e os estilos de apego que correspondem a elas. Vamos mapear com calma o que vamos explorar nas próximas 8 semanas. As deusas vulneráveis, Perséfone, Deméter e Hera, expressam 3 variações do apego ansioso. Perséfone é o apego ansioso na sua forma mais pura. A mulher que desaparece dentro da relação, que se apaga, que cede, que perde o fio de volta para si mesma, está fazendo exatamente o que uma criança ansiosa aprendeu a fazer: tornar-se pequena e disponível para garantir que o amor não desapareça. Deméter é o apego ansioso disfarçado de virtude. A mulher que cuida compulsivamente de todos, menos de si mesma, não está apenas a ser generosa, está a regular a própria ansiedade através do cuidado. Quando está cuidando, ela sente-se necessária. E sentir-se necessária para esta mulher é sentir-se segura. Hera é o apego ansioso da parceira, de a escolhida, em que perder essa relação seria perder a si mesma. Já as deusas virgens, Ártemis, Atena e Hestia, expressam essas 3 variações do apego evitativo. Ártemis foge fisicamente da intimidade. Sai das relações antes que possam magoá-la. A forma mais direta e mais reconhecível do padrão evitativo. Atena foge intelectualmente. Usa a mente, a análise, a competência como uma parede entre ela e o próprio sentir. Consegue estar presente fisicamente numa relação, enquanto está emocionalmente completamente inacessível. Hestia foge para dentro. O recolhimento, a introspecção, o mundo interior rico, que são dons genuínos, mas tornam-se na sombra uma forma sofisticada de nunca precisar de ninguém o suficiente para arriscar ser magoada. E depois temos Afrodite, a mais complexa de todas as 7. Afrodite expressa o apego desorganizado. É a mulher que floresce quando é desejada e murcha quando não é vista. Porque nunca teve a experiência de um amor estável o suficiente para confiar nele. Ansiosa no romance, onde a intensidade é maior, e evitativa nas amizades, onde a recompensa da conquista não está presente para justificar o risco. A mesma mulher que se agarra numa relação foge de outra, não por contradição, mas porque o seu sistema nervoso nunca aprendeu que o amor podia simplesmente ser seguro. Nenhum desses padrões é uma sentença permanente e nenhum fixo. Cada uma de nós tem um perfil único e uma história única. E esses padrões vão se revelar de maneiras muito distintas, mas que quase sempre se apresentam desta forma. São mapas de onde a ferida foi instalada, não descrições fixas de quem você é para sempre. Nas próximas 8 semanas, vamos aprofundar cada deusa através dessa lente do apego, com casos reais como caminho de integração e com ferramentas práticas para você começar a mudar este padrão. Se quiser identificar já a sua deusa predominante, o quiz está na descrição. E afinal, Diana, por que tudo isso importa? Saber o seu estilo de apego não é receber uma etiqueta, um rótulo, é receber um mapa.
E aqui está a informação mais importante de todo esse episódio: o apego não é fixo. A neurociência confirma, já há várias décadas, que o cérebro humano continua a formar novas conexões ao longo de toda a vida. Um princípio que é chamado de neuroplasticidade. Isso significa, de forma muito concreta, que um padrão de apego formado na infância pode ser reescrito na vida adulta. Não sozinha, na maioria dos casos, e é também em relação que se transforma, mas com consciência, com trabalho terapêutico e frequentemente através da experiência repetida de uma relação, seja ela terapêutica, seja ela amorosa, que oferece vezes suficientes o oposto exato do que a ferida original esperava. A pergunta que vale a pena levar consigo esta semana é muito simples, mas pode abrir muita coisa. Qual das 4 descrições, segura, ansiosa, evitativa, desorganizada, mais se parece com o que sinto quando estou verdadeiramente próxima de alguém? Não precisa ter uma resposta certa e definitiva agora. Só precisa começar a notar. Hoje, demos o primeiro passo dessa nova fase do podcast Como uma Deusa. Nas próximas semanas, vamos mergulhar Deus a deusa, padrão de apego a padrão de apego, sempre com casos reais, sempre com um caminho concreto para a integração. Se quiser aprofundar o trabalho com os arquétipos femininos, o e-book Como uma Deusa está disponível no link da descrição. E se sente que quer entender com profundidade real o seu próprio padrão de apego, a Sessão das Deusas é um espaço individual comigo, feito exatamente para mapear isso e perceber qual é o próximo passo mais adequado para você. O link para marcar está na descrição. Um abraço e nos vemos no próximo episódio com Perséfone e o apego ansioso na sua forma mais pura. A sua história começa exatamente aonde a repetição termina. Nos vemos no próximo episódio.